Já ouviu falar sobre talentos e dons? Nós recebemos de Deus, todos nós. Todos nós temos talentos, temos dons e devemos usar cada um deles em prol do outro. Nunca é para nós mesmos, é sempre em prol do outro. É sempre para testemunhar Jesus misericordioso, é sempre para louvar ao Senhor, para honrar o nome do Senhor. Você já parou para analisar que às vezes você entra numa festa, né, num local, uma pessoa chega, ela ilumina o lugar, o sorriso, ela tem uma fala carismática, ela alegra o ambiente. Esse é o dom da alegria que foi dado a ela. Outros têm o dom da caridade, estão sempre dispostos, disponíveis a ajudar fisicamente, ou com uma palavra, ou com uma oração. O coração está sempre voltado à caridade, naquilo que o próximo está precisando. E o seu talento? E o seu dom? Você já parou para pensar a respeito? Quais são os seus? E por acaso eles estão a serviço de Jesus? O que você tem feito com eles? Lembra da parábola, da palavra, que diz que o empresário saiu para contratar, né, os trabalhadores. Então, chamou um, deu a ele 5 talentos. O que ele fez? Ele dobrou os talentos. Ao outro, o empresário deu 2. Ele fez a mesma coisa. Ele foi lá e dobrou os talentos. E teve um que recebeu 1 talento. E o que ele fez? Ele enterrou. Então, a pergunta é: o que você está fazendo com os seus talentos? Você está usando dos seus talentos para ajudar as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para dizer que Jesus está vivo, que Jesus está com ela, que Jesus está presente. Gente, é tão maravilhoso. E isso eu vou lhes contar assim, a minha passagem rápida. Eu desde muito pequena, já no primário, a diretora do colégio já me pedia para falar sobre a independência do Brasil. Põe uma cadeira lá no pátio e eu declamava, falando sobre a independência do Brasil. Aí vinha o Dia da Bandeira, aí a Maria Helena falar sobre o Dia da Bandeira. E assim foi a minha vida. No primário, no ginásio, no colegial. Quem vai ser a oradora da turma? A Maria Helena, né? Então, assim, do meu ponto de vista, eu dizia assim, nossa, mas para mim é tão natural, para mim é tão normal, né? Eu não me intimido em falar ao público em diversas ocasiões e tudo, para mim era fácil. Mas para outras pessoas não eram. O que a gente não percebe é que isso é uma coisa que nasceu conosco. Nossos dons e talentos foram dados por Deus para nós usarmos, né? A favor do outro, como eu disse, e do próprio Jesus. Aí vai fazer faculdade, vou fazer isso, aquilo, e perguntar, você vai ser jornalista? Você vai ser locutora? Você vai ser radialista? Não, fui fazer relações públicas. Não terminei, casei muito cedo, fui embora para o interior do Paraná, voltei, tive filhos e tal, foi indo, minha vida foi indo. De tanto ouvir sobre a minha voz, eu pensei, gente, eu vou me profissionalizar. Eu vou tirar o famoso DRT, né? Porque vai que eu trabalho numa rádio, que eu faço a locução, então vou aí, porque eu sempre trabalhei na área comercial, sempre, a vida toda. Comercial, financeira e administrativa também. Fiz o meu curso profissionalizante, tenho DRT, tive programa de rádio no Rio com uma irmã mais velha, fiz algumas locuções, voltei para a área comercial e um dia eu estava no avião voltando para São Paulo e eu entrei falando ao celular. E terminando a chamada, fui sentando no meu lugar, terminei a chamada, me despedi. E o cara que estava do meu lado virou para mim e falou assim, desculpa eu fazer uma pergunta tão direta, você é locutora? Eu falei, sou. Você tem programa de rádio? Eu falei, atualmente não. Nossa, você tem uma voz tão marcante, uma voz assim, assado. Em que você trabalha hoje? Eu falei, eu trabalho na área comercial. Nossa, você já trabalhou, você já colocou a serviço de Jesus os seus talentos, os seus dons?
os dons da tua voz? Gente, nunca tinha pensado nisso, nunca. E ele, uma pessoa que nunca me viu, né, não conhece a minha religião, não sabe nada de mim, me perguntou isso, se eu já tinha oferecido ao Senhor os meus talentos. Afinal de contas, foi ele que me deu, né? Então, em primeiro lugar, eu deveria trabalhar para ele. E depois, sim, fazer outro tipo de trabalho e tudo mais. Mas não deu outra. Cheguei em São Paulo, no dia seguinte, acordei. A primeira coisa que eu fiz foi na igreja. Me colocar à disposição para fazer leituras durante a liturgia, a oração dos fiéis, o que eles precisassem. No mesmo dia eles me chamaram para eu fazer parte da celebração de Santa Teresinha. E nunca mais eu parei. Já são mais de 10 anos. Então, o meu convite para você é começar a olhar ao seu redor, dentro da sua família. Será que os talentos estão sendo desperdiçados? Será que os seus talentos estão sendo enterrados? Vamos ajudar o outro a mostrar para ele, a dizer, é um talento mesmo, é um dom que você tem. É legal isso, sabe? A gente se sente útil para Jesus, para retribuir o que Ele também está fazendo por nós. E é sempre, gente, a gente quando se doa com os nossos talentos, com os nossos dons, nós sempre recebemos do Senhor, sempre. Não que a gente faça as coisas por uma barganha, vou fazer isso para ter aquilo. Não, nada disso. Mas é um prazer que só você fazendo, só você colocando a serviço de Deus aquilo que de bom você tem dele. Aquilo com que ele te agraciou. Tem gente que tem dor de oração. Tem gente que olha para você e vê que no seu semblante hoje você está triste. Posso fazer uma oração por você? Claro. Isso é doação. Né? É muito bacana. Então, o meu convite agora para você é a partir de hoje, é você olhar ao seu redor. É no seu trabalho, na sua família, para você mesmo. Quais são os seus dons? Estão a serviço de Jesus? Com que você está contribuindo? É muito legal. Faça parte. Faça parte dessa comunidade, da sua comunidade, com os seus talentos. Eu espero você no próximo vídeo.